Como vocês sabem, eu sou o professor mais sacana do mundo. Mas hoje eu estou de bom humor e vou ajudar quem precisa de nota. Mas para ganhar esses pontos, o trabalho deverá ser do mais alto nível já exigido around the fucking world. O conteúdo do trabalho já está no blog acadêmico. É muito fácil, só para divertir mesmo. É só ler e apresentar na semana que vem. Eu acho é pouco. Orientação a objeto é um tipo de modelagem onde toda a interação do software é feita por trocas de mensagem entre os objetos, que são as instâncias das classes. Esse modelo de desenvolvimento traz uma série de benefícios como, por exemplo, reutilização de componentes e aumento de produtividade, pois os códigos que são criados em um projeto podem ser usados em um outro através da geração de bibliotecas. Facilidade de manutenção. Como os códigos são organizados em classe, fica mais fácil dar manutenção. Se acontecer um erro em uma parte específica do código e ele for utilizado em mais de um lugar, você precisa alterar apenas a classe em questão e não sair arrumando pequenos trechos em várias partes. A classe é uma das partes mais importantes da orientação ao objeto, se não for a mais importante, pois a classe, na verdade, é como se fosse um molde para os objetos que serão criados, ou seja, é ela que determina como os objetos serão e quais ações eles poderão realizar através dos atributos, que são as características, e métodos, que são os comportamentos. Os objetos são instanciados de classes. Isso quer dizer que a partir de uma única classe você pode criar vários objetos com características iguais ou não. Porém, todos obrigatoriamente têm os mesmos comportamentos. Por exemplo, nós podemos ter uma classe chamada carro e a partir dela criarmos objetos diferentes, como Civic e um Uno. Na verdade, um Uno não é considerado um carro, mas é apenas para vocês entenderem. Apesar do Civic e do Uno terem características diferentes, os comportamentos são os mesmos, como, por exemplo, acelerar, frear, entre outros. A abstração é um mecanismo usado para analisar o problema real e, a partir dele, abstrair as partes mais importantes, como, por exemplo, entidades, classe e seus atributos e métodos, evitando assim perder o tempo com os pontos irrelevantes. Uma ótima dica para quando você for abstrair é: opa, está errado, é esse outro. Ou seja, tem que estudar o real problema antes. Outra parte muito importante na orientação a objetos são os relacionamentos entre as classes. Isso quer dizer que as classes possuem uma ligação entre elas, ou seja, uma conhece a outra. Pode haver mais de um relacionamento entre as classes, desde que o nome dado a elas sejam diferentes. Associação. Os nomes são escritos junto a uma linha e normalmente são verbos. Essa associação pode ser unária, também chamada de autorrelacionamento, quando o relacionamento ocorre entre objetos de uma mesma classe; binária, entre dois objetos de classes diferentes; múltipla, quando ocorre entre mais de dois objetos de classes distintas.
Generalização ou especialização é o relacionamento entre classes filhas e pais, ou superclasses e subclasses. Esse relacionamento é determinado pela palavra-chave. É pelo fato de um objeto ser uma classe. Exemplo, um Civic é um carro. Generalização é quando criamos uma classe mais ampla ou genérica. Por exemplo, uma classe automotor. Especialização é quando criamos uma classe mais específica. Por exemplo, moto e carro. Polimorfismo significa mais de uma forma, e esse é o nome dado ao fato de um objeto poder ao mesmo tempo passar em mais de um teste E1. Vamos ver um exemplo. Um Uno é um carro, ou deveria ser né? Mas ele também é um automotor. Então o Uno é polimórfico, pois passa no teste de E1 para carro e automotor. A herança é o nome dado à possibilidade de uma classe herdar atributos e comportamentos de uma classe mais genérica, fazendo assim com que a classe atual se concentre em implementar apenas os comportamentos mais específicos a ela ou sobrescrevendo os métodos declarados na classe pai, caso esta classe tenha um comportamento diferente do herdado. Existem dois tipos de herança: herança simples, quando a classe herda de apenas uma, e herança múltipla, quando a classe herda de duas ou mais classes. Neste caso, ele tem mais de uma classe pai. Como a responsabilidade de executar a ação é por parte do objeto receptor, o polimorfismo nos permite que instâncias de subclasses possam ser passadas como parâmetro, onde na verdade se esperava uma instância de uma classe mais genérica. Vamos ver um exemplo. Podemos passar uma instância de moto ou de carro para um método que pede uma instância de automotor, supondo que moto e carro herdem de automotor. O encapsulamento garante segurança e ajuda a omitir o código complexo por debaixo dos panos. Ele ajuda na segurança, pois utilizando o encapsulamento você força as pessoas que irão utilizar a sua classe a sempre usar os métodos getters e setters, ao invés de acessar diretamente as variáveis de instância, garantindo que o valor setado seja sempre válido. Por exemplo, se você obrigar as pessoas a utilizarem um método setter para setar o valor da idade de uma pessoa, você poderá antes validar o dado, evitando, por exemplo, pessoas com idades negativas. Além disso, ele te ajuda a esconder a complexidade do que realmente acontece do usuário final. Pense nisso como um motorista pressionando o acelerador de um carro. Ele não sabe o que realmente acontece ao pressionar o pedal. Ele apenas sabe que fazendo isso o carro irá se movimentar mais rápido. Acoplamento e coesão. Existe um grau que define o quanto uma classe é interdependente de outra. O nome disso é acoplamento. E também existe a coesão, que nada mais é a capacidade da classe de realizar sua função individualmente. Se uma classe depende de várias funções de outra classe, essa classe é dita que possui um alto grau de acoplamento e um baixo grau de coesão. Vamos ao exemplo. Temos um Honda Civic que foi feito para o transporte. Ele, sem precisar de mais nada e ninguém, realiza a função a qual lhe foi dada. Por outro lado, temos o imbatível Fiat Uno, que vive estragando e necessitando de um guincho para se deslocar. Dizemos então que o Civic possui um baixo grau de acoplamento e um alto grau de coesão, e por outro lado, o Uno possui um alto grau de acoplamento e um baixo grau de coesão.
Partindo do princípio que existem dois mundos, o planeta Terra e o mundo fantástico de Bob. Desculpa, deixa eu desligar a televisão. Bem, existem dois mundos, o mundo real ou o espaço de problemas. É o nosso mundo natural que possui vários problemas. Por exemplo, surge o problema de transporte de uma pessoa até o seu local de trabalho. É aí que entra o segundo mundo, um mundo computacional ou espaço de soluções, onde esse problema é mapeado e abstraído, então é encontrada uma solução, por exemplo, a produção de carros. A distância entre os dois mundos ou espaços é denominado de gap semântico. Quanto maior o gap, mais difícil é alcançar a solução. É aí que entra a orientação a objetos, para eliminar ou diminuir ao máximo essa distância.